apenas mais um livro, mas é o livro que mostra o caminho da salvação. E qual é a prova que nós temos nisso? Eu quero falar rapidamente sobre alguns pontos que você tem que guardar no seu coração. Primeiro ponto que é importante, fala comigo, a harmonia da Bíblia. Queridos, a palavra de Deus foi escrita num período de aproximadamente 1500 anos. Entre Moisés, o primeiro escritor, e João na ilha de Patmos, o último, passaram-se 1500 anos. Ela foi escrita por aproximadamente 40 homens, que viveram em 2, talvez 3 continentes diferentes. 1500 anos diferentes, 40 homens, em lugares diferentes. E você vê uma harmonia maravilhosa. O assunto que Moisés começa em Gênesis, João termina no Apocalipse. Sim ou não, irmão? Certa vez um pesquisador fez a seguinte pergunta a um estudioso: se você pegar 2 doutores e mandar eles escreverem sobre pontos diferentes, qual será a harmonia que você encontrará no livro deles? Ele falou: dificilmente, mas a Bíblia, ela é harmônica. Por quê? Porque, embora você tenha 40 pessoas que escreveram a Bíblia aproximadamente, num período de 1500 anos, fala comigo, o Espírito de Deus inspirou a Bíblia. Amém? 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus. Nenhum outro livro da humanidade tem isso, querido. Nenhum outro livro. A palavra de Deus tem. Outra coisa importante, é muito comum as pessoas dizerem assim: a Bíblia é papel e papel aceita tudo. Quantos já viram alguém falar assim? Um dia alguém falou assim para mim: não, olha, eu não acredito na Bíblia porque a Bíblia é papel e papel aceita tudo. Eu perguntei para ele: quem descobriu o Brasil? Ele falou: como? Eu falei: quem descobriu o Brasil? Ele falou: o que isso tem a ver com o assunto? Eu falei: quem descobriu o Brasil? Ele falou: Pedro Álvares Cabral. Eu falei: quem falou? Ele falou: não, está nos anais da história. Bom, por que nós acreditamos na Bíblia? Se você tem 3 relatos diferentes, que concordam entre si, falando sobre um fato histórico, se você tem pelo menos 3 relatos, de locais diferentes, e eles concordam sobre esse fato, isso pode ser tido como um fato histórico verdadeiro. Isso é científico. Você não jogou no laboratório, mas você tem 3 relatos, pelo menos 3 relatos, que concordam, que Cabral esteve aqui, que a descoberta do Brasil foi para o Pedro Álvares Cabral, que Colombo descobriu a América. Você não estava lá, você não bateu foto, você não filmou, mas há documentos históricos que estão falando sobre isso. E a pessoa que questiona isso é simplesmente falta de cultura, sim ou não? Uma pessoa que vai questionar isso com 2 ou 3 documentos é falta de cultura. Bom, querido, com respeito à Bíblia, à palavra de Deus, você não tem 1, você não tem 2, você não tem 3 documentos. Nós temos aproximadamente 5.000 manuscritos do Novo Testamento, querido. 5.000 manuscritos. Em diferentes partes do mundo. Copiados por diferentes pessoas. E quando você vê, você não tem diferença doutrinária entre eles. Eu não estou falando que não há diferença entre os manuscritos, mas não há diferença de doutrina. O grande exemplo disso são os pergaminhos do Mar Morto, nas cavernas de Qumran. O livro de Isaías era um livro altamente controvertido entre os teólogos. Qual que é o grande problema do livro de Isaías? Ele foi escrito aproximadamente 700 anos antes de Cristo. Mas o grande problema é que quando se lia o livro de Isaías, você lia, por exemplo, Isaías 45, versículo 1, está escrito o seguinte: eu digo a Ciro. Ele citava o nome de um homem. Qual que era o problema, irmão? Esse homem nasceu 200 anos depois da morte do profeta. Bom, então como acredita na Bíblia quem tem fé? Sim ou não, irmão? Lançaram-se algumas teorias. A primeira teoria foi de 2 Isaías, depois lançaram outra teoria de 3 Isaías,
que provavelmente existiam 3 profetas que escreveram esse livro. Um escreveu até o capítulo 39, e outro do capítulo 40 em diante, e um terceiro Isaías, e outra parte do livro. Por quê? Porque não podiam aceitar o fato sobrenatural do profeta estar falando o nome de um homem 200 anos antes desse homem nascer. Só que só tem um problema: quando foram achados os pergaminhos do Mar Morto, acharam dezenas de pergaminhos. Na verdade, acharam centenas. Mas um desses pergaminhos foi o livro do profeta. E o grande problema para eles foi que acharam o livro do capítulo 39 até o capítulo 65 num pergaminho só, irmão. Outro exemplo disso